A paz de Cristo, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Estive com vocês fazendo já 2 vídeos. Fiz aí Daniel capítulo 2 e fiz também Daniel capítulo 9, verso 23, falando para vocês aí sobre os acontecimentos das 70 semanas que Deus determinou. E hoje mais uma vez com vocês para falar da última semana das 70 que Deus falou aí em Daniel 9, 23. Eu tenho aqui, irmãos, um esboço para ajudar você a compreender melhor o que foi falado sobre as 70 semanas. Vamos dar uma acompanhadinha aqui para poder ajudar você. Daniel 9, o verso 24. Deus determinou 70 semanas. E Daniel 29 e 25, as semanas são separadas em 7 e em 62 até o Messias. Isto é, até o nascimento de Cristo. Daniel 9, 26, a Escritura mostra que seria tirado o Messias. E o Messias não seria mais. Então, depois das 62 semanas, seria tirado o Messias e ele não seria mais. Daniel 9, 26. Até aí, dá o total de 69 semanas que se cumpriram. Isso é, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o nascimento de Jesus e depois a morte de Cristo. E a palavra de Deus mostra para nós que tem aí um intervalo. Desde que terminou as 69 semanas, está aí um intervalo de 69 semanas para a última, e assim fechar 70. Veja o que ocorreria depois aí das 69 semanas. A destruição da cidade de Jerusalém e do templo. E aí haveria guerras e assolações. E essas assolações levará ao cumprimento da última semana de Daniel 9, 27. E assim fechando as 70 semanas de Daniel. Então, meus queridos, que isso aí possa ajudar você a compreender um pouquinho mais sobre essas 70 semanas. Porque é bastante complicado isso para muita gente. Tem gente que tem muita dificuldade para entender esses assuntos de 70 semanas. Nós sabemos, irmãos, que Deus determinou esse tempo. E o anjo falou com Daniel. E disse: Daniel, desde que saí a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias são 762. Depois das 62, o Messias não vai ser mais. Ali a Bíblia está falando da morte de Cristo. E depois o anjo falou assim para Daniel: e depois das 62, vai vir um povo do príncipe que há de vir, vai destruir a cidade e o santuário. Então, irmãos, como nós já aprendemos no outro vídeo, no outro estudo, cumpriu aí 69 semanas e falta uma aí dessas 70. E nós vamos ler agora aí para que você possa compreender os acontecimentos da última semana. Daniel 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muito por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós vamos fazer um minutinho de oração para Deus dar graça para mim falar sobre a palavra de Deus
e ao mesmo tempo dar graça para você compreender o que for falado a você. Senhor Deus e Pai, graças te dou por esse momento. Peço que o Senhor agracie cada irmão, cada irmã, para que eles tenham compreensão do que vai ser falado a eles. Que o Senhor me agracie também para falar ao seu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos, povo de Deus, vamos falar aí sobre os acontecimentos da última semana. Diz a palavra de Deus: Ele firmará um concerto com muito. Talvez você pergunta, ele quem? De quem que a Bíblia está falando? Irmãos, a Bíblia está falando do príncipe que havia de vir. Daniel 9, 26. Aonde o anjo disse a Daniel, depois das 62 semanas, o Messias não vai ser mais, mas vai vir um povo do príncipe que há de vir. Aí o anjo falou, esse povo vai destruir a cidade, vai destruir o santuário. Então este povo já veio, já destruiu a cidade, já destruiu o santuário. E ele aí é o príncipe que havia de vir. Este príncipe, irmãos, ele é mostrado nas escrituras sagradas, em outras partes da Bíblia, de uma outra forma, de um outro nome. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Você pode pegar a sua Bíblia, né, para você acompanhar aí os versículos bíblicos, que vai ser passado para você, a maneira que a Bíblia mostra aí, ele, ou esse príncipe aí, conforme a profecia está falando. Daniel, capítulo 7, verso de número 8. Ele é mostrado como ponta pequena do quarto animal. Daniel 7, verso 8. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3. Ele é mostrado como homem do pecado, filho da perdição. Ainda em Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 9, ele é mostrado como a segunda eficácia de Satanás. Em Apocalipse 16, 10 e Apocalipse 19, 20, ele é chamado de besta. Apocalipse 13 e verso 3, ele é mostrado aí como um dos cabeças da besta. Aí ele é mostrado como um dos cabeças do Império Romano. No Evangelho de João, capítulo 5, o verso 43, ele é mostrado como aquele que vem em seu próprio nome. Na Epístola de João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, o verso 18, ele é mostrado como anticristo. Então, meus irmãos, irmã, povo de Deus, segundo o que a Bíblia descreve, ele aí, podemos chamar de todas essas maneiras que a Bíblia mostra. Pode chamar de príncipe que há de vir, pode apontar ele como a ponta pequena aí do quarto reino, pode chamar ele de homem do pecado, filho da perdição, aquele que vem em seu próprio nome, anticristo. Essa é a maneira que a Escritura mostra desse príncipe que há de vir, para cumprir aí a última semana das 70. E essa última semana, irmão, ela vai iniciar, ela vai começar a cumprir com o surgimento dele no cenário do mundo. Ele surge no cenário do mundo para poder cumprir aí esta última semana. E observa que a Escritura diz, ele fará um concerto com muito por uma semana. Esse concerto que a Bíblia está pondo aí, irmãos, é uma proposta de governo. É um sistema de governar o mundo. Vocês observam que desde que Cristo morreu, e desde que os romanos destruíram o templo judaico e destruiu a cidade de Jerusalém, o mundo vem sofrendo assolação, conforme foi falado na palavra de Deus. E essas assolações têm deixado o mundo em ruína. E esse príncipe
surge no cenário do mundo para poder cumprir uma passagem da palavra do Senhor que mostra que o mundo vai viver paz e segurança. Então esse príncipe surge no cenário do mundo, faz concerto com os governos, com a humanidade, para governar bem, governar para todos, dá jeito aí na situação do mundo, dá jeito aí nessas assolações que o mundo vem vivendo, desde que o templo de Israel foi destruído, desde que Cristo morreu, e ele trazendo então aí uma proposta de governar bem e de trazer paz e segurança para o mundo. E nós sabemos que Israel, ele vai fazer parte aí desse concerto, desse pacto, porque Jesus disse, lá no Evangelho de João 5,43, Jesus disse ao judeu: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Então aí a gente vê que os judeus fazem pacto e aliança aí com o anticristo. E nesse pacto, nessa aliança, o anticristo traz de volta os sacrifícios que os judeus sempre faziam aí no passado. E a palavra de Deus nos mostra que este impostor aí, ele vai ter um assessor, isto é, um braço direito, um assistente aí ao lado dele. E esse assessor que a Bíblia diz, esse braço direito, que ele vai ter, é mostrado na Bíblia Sagrada como segunda besta. E é mostrado também como falso profeta. Isso está lá em Apocalipse 13:11. Ele é mostrado ali como segunda besta, esse assessor aí do anticristo. E em Apocalipse 19:20, ele é mostrado como falso profeta. E esse falso profeta, ele vai fazer sinais diante do anticristo. E ele vai levar o povo a crer no anticristo, como se o anticristo fosse aí um Deus ou um grande personagem. Vamos dar uma olhadinha, Apocalipse 13, verso de número 12. As escrituras sagradas mostram para nós aqui. Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Você observa aí que esse falso profeta, mostrado como segunda besta, ele vai fazer aí sinais, prodígio, maravilha. Vai ler o texto já para você ver melhor, e você também já deve ter conhecimento. E esse falso profeta vai levar o povo, conforme a escritura está dizendo, a adorar a besta que é o anticristo aí. E o povo, ele vai realmente adorar esta segunda besta, por meio do que vai ocorrer aí com sinais, prodígios, esse falso profeta mostrando aí que o anticristo é um grande personagem, vai levar então o povo a adorar aí o anticristo. Apocalipse 13, verso de número 9. Vamos ler aí o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 13, verso 8, tá? Apocalipse 13, verso 8, corrigindo aí, que diz assim: e adorarão todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você vê que o falso profeta, segundo que a palavra de Deus nos fala, com meio dos sinais, prodígios, milagres, que são milagres grandes que a Bíblia revela, que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Então vai levar o povo aí a crer no anticristo, como o anticristo fosse um Deus ou uma grande coisa. Povo cego, sem Deus na vida, seguirão aí a desilusão deste príncipe, desse anticristo que vai vir no mundo, para cumprir aí
a última semana das 70 que Deus falou. As Escrituras Sagradas advertem nós, irmãos, para nós não adorar a besta e nem a sua imagem. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse 14, verso 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então está aí, irmãos, povo de Deus, palavra de Deus nos orientando para não adorar a besta. Falso profeta surge aí, como a segunda besta que a Bíblia descreve, sendo ele aí um braço direito do anticristo, fará sinais, prodígios, fará descer fogo do céu à vista dos homens, e por meio desse sinal ele vai levar a humanidade a seguir o anticristo e enxergar o anticristo como um Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo para não adorar ele, nem a sua imagem, que a gente vê aí o resultado. Os que adorar a besta vai ter que sofrer a ira de Deus, e também está destinado ao lago de fogo e enxofre. Então, meus queridos, nós sabemos que em meio a toda essa glória que o falso profeta vai dar desse impostor, esse impostor vai chegar numa soberba tão alta, tão grande, a ponto dele dizer que é Deus. Mas encontra essa expressão aí, que ele é Deus, lá em Tessalonicenses. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o verso de número 4, que diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama a Deus e se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, meus amados, este príncipe que há de vir para cumprir aí a última semana, ele vai chegar num ponto de puxar para si a prerrogativa que ele é Deus. E ele então assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado. A Bíblia Sagrada adverte nós, Jesus vem avisando nós de antemão, para que nós tenhamos cuidado, para nós não ser enganados pelo falso Cristo, pelo falso Messias, que viria no mundo. Eu sei que hoje tem muitos falsos Cristos, muitos falsos Messias, mas esses aí não é o falso Cristo que a Bíblia está falando aqui. Esse um que a Bíblia está falando e que nós estamos mostrando para você, ele ainda não veio no mundo, mas ele veio para cumprir a última semana. E quando ele fazer aí aliança com muito, aí nós vai saber que a última semana iniciou. Aí o cuidado tem que ser redobado para não ser enganado por ele, porque os sinais são grandes. E Jesus advertiu nós para tomar cuidado. Será um sistema religioso muito perigoso, que vai levar a humanidade a achar que ele realmente é Deus. Então, meus queridos, por isso a palavra de Deus está dizendo que ele vai, na metade da semana, proibir o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa da abominação virá o assolador. Aqui a Escritura está dizendo para nós que quando ele estiver na metade do governo dele, ele vai proibir o sacrifício. O sacrifício que ele mesmo vai autorizar e vai trazer para a nação judaica, na aliança, no compromisso que ele vai fazer, ele vai proibir. Por que que ele vai proibir? Porque na hora que ele querer tomar o lugar de Deus, conforme nós já falou aí, como Paulo mostrou lá em Tessalonicenses, que ele vai assentar no templo de Deus querendo parecer Deus,
Quando o falso profeta mandar fazer uma imagem dele para que seja adorada aquela imagem, então os judeus não vai mais querer ficar nessa aliança com ele, porque o judeu não aceita adoração. Aí então ele proíbe o sacrifício do judeu. Por isso que a palavra está dizendo que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício, ele vai proibir, não vai aceitar mais esse tipo de adoração. E como nós lemos lá em Tessalonicenses, eles não vai ser contra só judeu, ele vai ser contra tudo que chama a Deus e se adora. E aí então, meus irmãos, irmãs, povo de Deus, é a hora dos santos de Deus ter paciência. É o que a palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse 14, versículo 10, versículo 11, ali está escrito, para que os santos sejam pacientes. E a Bíblia tem até por bem-aventurado aqueles que já estão dormindo no pó da terra, só aguardando aí a recompensa dos seus trabalhos. Porque vai ser uns dias para o povo de Deus de aflição, aonde o povo de Deus vai ter que viver pela fé. Porque este impostor, ele tomará o lugar de Deus e vai assentar como Deus no templo de Deus, dizendo que é Deus e se colocando contra tudo que chama Deus e adora. Aí então, irmão, ele vai falar contra Deus e vai procurar destruir os santos de Deus, conforme a revelação da palavra do Senhor. A gente vê aí Apocalipse 13, versículo de número 7. Apocalipse 13, verso 7. Vamos dar uma olhada aí para você ver o que a Escritura fala sobre este assunto. Apocalipse 13, versos 6 e 7. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então nós vemos aqui, irmão, que o povo de Deus, os santos de Deus, será maltratado aí por esse impostor. E a palavra de Deus nos mostra também, em Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos ler aqui. E preferirá a palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempos e metade de um tempo. Então você vê aí que a palavra de Deus está dizendo que quando chegar na metade da semana, o anticristo proíbe o sacrifício e oferta de manjar e começa então a perseguir e maltratar o povo de Deus. E aqui em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz que ele vai falar contra Deus e vai procurar destruir os santos de Deus por um tempos e metade de um tempo, que se você for entender, está falando de 3 anos e meio aí também. Então, querido, o anticristo, ele surge no cenário do mundo. Esse príncipe que adivinha, ele faz aliança com muito, começa a governar o mundo, dá jeito aí na situação do mundo, traz paz, traz segurança para o mundo. A humanidade começa a enxergar ele com bons olhos, achar que ele é Deus. Aí então ele vai trazer para si a prerrogativa que ele é Deus e vai maltratar o povo de Deus. Mas observa que a palavra de Deus aqui está dizendo que o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então o que está determinado aí, irmãos, é os juízos de Deus. É a ira de Deus que está determinada. Você vê ali Daniel 7, 26, a palavra de Deus dizendo que o juízo está determinado, estabelecido, e vai tirar o seu domínio. Vamos ler Daniel 7, 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para destruir, para desfazer até o fim. Por isso diz a palavra de Deus que ele surge, ele faz aliança, faz o compromisso, entra com assolação, mas o que está determinado vai ser derramado sobre ele. Tanto o anticristo, quanto aqueles que nele confiou, aqueles que adorou ele e reconheceu ele como Deus, vão sofrer aí a ira de Deus.
porque está determinado e não tem como mudar, irmão, o que a palavra determina. Apocalipse, capítulo de número 16, o verso 10. Lá você encontra também a palavra mostrando para nós que o anjo derrama a taça da ira de Deus sobre o trono aí da besta, que é o trono do anticristo. Por isso a profecia diz que o que está determinado vai ser derramado sobre o assolador. Então, meus queridos, o tempo é bastante corrido. Às vezes a gente está fazendo vídeo e se o vídeo ficar muito longo, fica complicado. Mas que isso, irmãos, possa ajudar você a compreender. Por quê? Porque o nosso Jesus vai vir para poder destruir este impostor, trazendo sobre ele a ira de Deus, trazendo sobre o mundo a ira de Deus. E os santos de Deus, o povo de Deus, será tirado daqui e ser levado para a festa. Mas eles não têm como escapar da ira do Senhor, porque o que está determinado virá sobre eles. Mas o povo de Deus, a igreja amada, vai ser tirada daqui por Cristo e levado para a festa. E vai ser nesses dias de engano, quando o anticristo estiver enganando o mundo, e que o mundo estiver dizendo, agora a paz, agora a segurança, eles vão sofrer uma repentina destruição com a chegada do nosso Jesus. Porque o nosso Jesus vai chegar como labareda de fogo, tomando vingança contra esse impostor e contra o que nele confia. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam compreender aí o que foi passado para vocês. E esses são os acontecimentos aí que vai ocorrer e cumprir a última semana. Ela começa a cumprir, irmão, preste bem atenção onde eu encerrar. Ela começa a cumprir com o surgimento do anticristo no cenário do mundo. Por isso o anjo falou, ele fará um concerto com muito por uma semana. Meus queridos, Deus abençoe vocês, que vocês possam olhar para a Escritura, aprender muito mais, porque não dá para falar todas as passagens bíblicas para vocês. Vocês continuem examinando a Bíblia, para vocês aprenderem mais sobre o assunto. E eu volto um outro dia, gravar novamente, fazer um outro vídeo, e eu quero falar com vocês sobre o arrebatamento da igreja, que Cristo vai vir para buscar seu povo. Então eu quero falar sobre o arrebatamento e os acontecimentos do arrebatamento, isso na próxima gravação. Deus abençoe e a paz de Cristo Jesus.